Bom dia a todos, a todas. Estamos no quarto domingo do Advento e a liturgia hoje nos apresenta um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Lemos em Mateus, então, no capítulo 1, versículo 1 a 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e assim por diante. Então, há uma longa série de gerações. Mas para entender isso, é preciso se contextualizar na cultura hebraica e na língua hebraica da época, onde não existia o termo os pais. Havia um pai, que era aquele que procriava, e a mãe que simplesmente dava luz. Então, no nascimento de uma criança, não tinha um pai ou uma mãe que contribuíam com igual participação. A mãe era considerada uma espécie de incubadora que recebia o sêmen do pai, do marido, e em seguida, ao seu tempo, o expelia. Em outras palavras, então, é o homem que gera um macho. Pois bem, temos então toda a genealogia de Jesus, geração após geração de homens que geram outros homens, até chegarmos ao versículo 16. Jacó era o pai de José e, portanto, o avô de Jesus. Então, Jacó gerou Jesus, e aqui se poderia esperar, José gerou Jesus, mas nada disso. Aqui o evangelista corta essa genealogia e afirma: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual foi gerado Jesus, que é chamado Cristo. Então, aqui há algo totalmente novo, há uma novidade incrível. A Maria é atribuído o mesmo verbo gerar que se atribuía tradicionalmente somente à geração dos homens. Então, o que quer nos dizer o evangelista? Com Maria, essa tradição nascida nas origens do tempo e que tem continuado ao longo de toda a história do povo de Israel, se fecha com José. O pai, quando gerava um filho, não só transmitia-lhe toda a vida física, biológica, mas toda a tradição e a espiritualidade de um povo. Então, todo esse precioso capital de história vai parar com José. Por quê? Porque com Jesus há uma nova criação. Então, lendo essa passagem da liturgia de hoje, ele começa indicando como aconteceu a origem de Jesus Cristo. E aí, literalmente, ele usa o termo Gênesis de Jesus Cristo. Então, o evangelista Mateus faz referência ao primeiro livro da Bíblia. Isso significa que em Jesus há uma nova criação, algo inédito, algo que nunca tinha acontecido. Então, lemos a origem de Jesus Cristo, foi assim, e esta é a Gênesis de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Então, aqui devemos compreender também como era a instituição do casamento no tempo de Jesus. O matrimônio era organizado em duas etapas. A primeira etapa era chamada de núpcias e a segunda de casamento. Então, no matrimônio havia duas fases. Maria e José estavam na primeira etapa, então já estão casados, são considerados marido e mulher, mas ainda não vivem juntos, na mesma casa. Então, o evangelho diz: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de viverem juntos, isto é, antes da passagem para a segunda fase, que era a de coabitação na casa paterna, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O evangelista aqui, com essa afirmação, quer indicar a importância do termo espírito. E o termo espírito em hebraico é ruach, que é feminino, e em grego pneuma, que é neutro. Então, usando o termo neutro, pneuma, o evangelista quer evitar qualquer referência àquelas histórias do mundo pagão, né, de deuses pagãos que se acasalavam com meninas humanas. Aqui não se trata de um acasalamento de um macho com uma fêmea, por isso o evangelista usa o termo neutro. Mas, então, o que seria o Espírito Santo? Seria o poder criativo de Deus. O que é nascido em Maria
é a mesma força que deu origem à criação. Então, no livro de Gênesis, a qual Mateus se refere, no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito, Ruach, impetuoso de Deus, soprava sobre as águas, agora é o Espírito Santo de Deus que fez de novo irrupção nessa criatura. José, seu marido, era justo. Justo não tinha o nosso atual significado moral, homem justo, mas significava observador fiel de todas as regras e prescrições da lei. E não querendo denunciá-la, então já na primeira etapa do matrimônio, o noivo e a noiva eram considerados mulher e marido, mas o homem se precavia nessa situação, decidindo que, em caso de adultério, a mulher fosse denunciada e apedrejada de acordo com a lei. Pois bem, José está num profundo dilema. E esse drama é bem descrito nos livros apócrifos, de modo especial no proto-evangelho de Tiago. E, de fato, José afirma: se eu vou esconder o erro de minha esposa, vou me encontrar na luta contra a lei do Senhor. Portanto, José se defronta com uma tragédia. Ele é um observador fiel da lei, e a lei exige que ele denuncie a mulher, e assim iria fazer apedrejar a mulher adúltera, infiel. Mas José não pode fazer isso. José resolveu abandonar Maria em segredo. Outra tradução poderia ser: pensava de deixá-la sem ninguém saber. Então, uma espécie de repúdio. E o repúdio era muito simples na época. Era uma folha de papel onde o marido escrevia simplesmente: você, a partir de hoje, não é mais minha esposa. Entregava esse papel à esposa, que devia ir embora. E o motivo da rejeição, os motivos podiam ser inúmeros. E por isso não havia nenhum problema. Era exatamente isso, então, que José estava pensando de fazer. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: é a primeira vez que no Evangelho de Mateus aparece a expressão anjo do Senhor. Deus, na cultura judaica, estava longe dos seres humanos. E quando ele devia intervir, então, na vida dos homens, nunca se apresentava com a sua divindade, pessoalmente, mas através dessa fórmula, que é o anjo do Senhor. Então, anjo do Senhor não significa um anjo enviado por Deus, mas é a presença do próprio Deus quando entra em contato, em comunicação com os seres humanos. E por que em sonho? O sonho, no livro dos Números, se diz: se há um profeta entre vós, eu, Javé, o Senhor, me manifestarei a ele em uma visão. Eu vou falar com ele em sonho. Javé, de fato, fica longe dos seres humanos e não se manifesta a eles diretamente, mas apenas através do sonho. Então, esse anjo do Senhor, aqui a primeira vez, aparece 3 vezes neste evangelho e sempre para a vida. Aqui Deus comunica a vida, em seguida aparecerá para defender a vida das tramas assassinas de Herodes e depois na ressurreição para confirmar que a vida, quando ela provém de Deus, é indestrutível. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Eis aqui a garantia de Deus. Maria não é uma adúltera, não traiu José, mas nela criou-se algo novo, é uma nova criação que em Maria toma forma. Ela dará à luz, literalmente parirá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui o evangelista faz uma conexão entre o nome de Jesus e salvar o povo de seus pecados. Na nossa língua portuguesa não se pode entender, mas na língua hebraica, sim. Jesus em hebraico é Yeshua. O verbo salvar no tempo futuro é Yoshua. Portanto, em hebraico é um jogo de palavras. Tu lhe darás o nome de Yeshua, Jesus. Ele, de fato, Yoshua, salvará o seu povo dos seus pecados. Em português, teremos que expressar tudo isso assim: ele será chamado Salvador, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Mateus é o único evangelista que, na ceia do Senhor, acrescenta as palavras que o sangue de Jesus é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Os pecados não são as culpas, as falhas dos homens. O pecado é o passado negativo, é o passado não conforme aos desejos de Deus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Então, era uma referência ao 7º capítulo de Isaías, versículo 14, onde o profeta falava ao rei Acaz, anunciando-lhe o nascimento de um filho, o futuro rei Ezequias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Aqui é o ponto onde o evangelista queria nos levar. É o fio condutor principal de toda a sua teologia, de todo o seu evangelho. E a grande novidade que o próprio Jesus vai trazer é o Deus que se faz gente, que significa Deus conosco. Por que fio condutor? Porque aparece aqui no começo, voltará perto da metade do evangelho e depois no final desse evangelho com as palavras de Jesus, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então essa é a novidade que Jesus nos traz, um Deus que não é distante, mas é um Deus que está conosco. Então se Deus está conosco, já não é um Deus que devemos procurar, mas é um Deus que deve ser acolhido, e com Ele e como Ele, ir ao encontro das pessoas. Enquanto antes a humanidade vivia para Deus, era orientada a Deus e tinha como objetivo encontrar Deus, agora a humanidade com Jesus vive de Deus e com Ele e como Ele leva essa onda de amor a todas as criaturas. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Portanto, José é apresentado como o justo, no verdadeiro sentido, isto é, aquele que, mesmo indo para além da tradição, da prescrição da lei, está em sintonia com a palavra de Deus e a observa, mesmo quando ela vai contra os seus costumes e regras religiosas. Mas, graças à omissão do cumprimento da lei, o Espírito Santo abre uma brecha e pode formar-se uma nova vida, a vida de Jesus. Com essa boa nova, desejo um Feliz Natal e nos vamos reencontrar no ano que vem. Muito obrigada.